A adolescência é uma etapa da vida marcada por intensas transformações. Muitos descrevem essa fase como estar em uma montanha-russa emocional, e essa imagem não é apenas uma metáfora, mas reflete processos reais que acontecem no cérebro em desenvolvimento. É nesse período que se combinam mudanças biológicas, psicológicas e sociais, tornando a experiência juvenil única, fascinante e, por vezes, turbulenta. O cérebro adolescente é um terreno fértil para descobertas, mas também para riscos. A ciência mostra que as transformações cerebrais que ocorrem nessa fase explicam por que os jovens tendem a agir por impulso, buscar novidades e serem mais vulneráveis às influências externas. Isso não significa que a adolescência seja apenas caos, mas sim um laboratório de aprendizado e de formação da identidade adulta. Sob a perspectiva sociocultural, a adolescência pode ser entendida como um rito de passagem. Em diferentes culturas, esse período sempre foi marcado por rituais que sinalizam a transição da infância para a vida adulta. Esses ritos, embora variem em forma, compartilham a ideia de preparar o jovem para assumir responsabilidades e direitos dentro da comunidade. Nas sociedades tradicionais, cerimônias de iniciação muitas vezes exigiam coragem, resistência física ou conhecimento espiritual. Já nas sociedades ocidentais contemporâneas, o equivalente se dá em instituições como a escola, especialmente no ensino médio, onde o jovem passa a ser preparado para novas responsabilidades acadêmicas e sociais. A escola não é apenas um espaço de aprendizagem formal. É também o local onde se desenvolvem habilidades de convivência, onde se formam amizades e onde se constrói, passo a passo, a identidade pessoal e social. É nesse ambiente que muitos adolescentes sentem de forma mais intensa a necessidade de aceitação. A pressão para ser aceito pode levar a comportamentos inesperados. Em muitas situações, o adolescente abandona convicções pessoais para corresponder às expectativas de um grupo. A necessidade de pertencimento se torna tão poderosa que passa a guiar decisões que, vistas em retrospecto, parecem irracionais. Um exemplo claro está no filme Meninas Malvadas, quando a personagem principal é influenciada a participar de ações prejudiciais apenas para ser aceita pelo grupo popular. Esse comportamento mostra como a força do coletivo pode se sobrepor ao julgamento individual. A neurociência explica esse fenômeno com base no funcionamento do sistema de recompensa do cérebro. Durante a adolescência, esse sistema é extremamente sensível a estímulos relacionados à aceitação social. Isso significa que, em presença de amigos, os jovens tendem a valorizar mais o prazer imediato da aprovação do que os possíveis riscos de longo prazo. Os adultos, em geral, conseguem ponderar as consequências de suas ações. Já os adolescentes, movidos pela imaturidade de certas áreas cerebrais, priorizam recompensas rápidas e palpáveis, mesmo que isso implique problemas futuros. Essa diferença está ligada ao desenvolvimento desigual entre duas regiões-chave, o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, pelo autocontrole e pela avaliação de riscos, amadurece mais lentamente. Já o sistema límbico, associado às emoções e recompensas, se desenvolve de forma mais rápida. Esse descompasso cria um cenário no qual a motivação por prazer e novidade se sobrepõe à capacidade de frear impulsos. Esse desequilíbrio ajuda a explicar por que adolescentes são mais propensos a experimentar comportamentos arriscados. Exemplos não faltam, tanto na vida real quanto na ficção. Basta lembrar de quantas histórias circulam sobre decisões apressadas tomadas apenas para parecer descolado diante dos colegas. Na série Todo Mundo Odeia o Chris, há um episódio em que o personagem leva uma revista proibida para a escola, acreditando que assim seria admirado. A atitude, que rapidamente se transforma em problema, mostra como a busca por aprovação pode conduzir o jovem a situações embaraçosas ou até perigosas.
Além da pressão dos colegas, há também a propensão natural do adolescente para o risco. Estudos apontam que jovens sentem menos prazer em atividades de baixo estímulo e buscam constantemente novidades que proporcionem emoções mais intensas. Esse comportamento é explicado pelo funcionamento da via mesolímbica dopaminérgica, responsável pela sensação de recompensa. Em adolescentes, essa via é mais sensível e responde de forma mais vigorosa a experiências novas ou estimulantes. Isso explica por que tantas vezes a adolescência é associada a uma busca incessante por desafios, aventuras ou até comportamentos autodestrutivos. Não se trata apenas de rebeldia, mas de um cérebro configurado para explorar e testar limites. Mas a adolescência não é apenas marcada por impulsividade. Esse período também traz consigo um aprofundamento emocional sem precedentes. O jovem passa a sentir de forma mais intensa e complexa, desenvolvendo uma gama de emoções antes desconhecidas. O filme Divertidamente, da Pixar, representa isso de maneira brilhante. Ao mostrar o painel de controle da mente da personagem, Riley se tornando mais sofisticado com o tempo, a obra simboliza as mudanças reais que acontecem no cérebro adolescente. Do ponto de vista científico, essa complexidade emocional decorre do aumento da neuroplasticidade e da criação de novas conexões neurais. Esse processo torna o adolescente mais sensível, mais emotivo e, ao mesmo tempo, mais confuso em relação às próprias experiências. No início da adolescência, há um pico de emotividade. Com o tempo, o desenvolvimento do córtex pré-frontal permite maior controle sobre sentimentos e comportamentos. Esse equilíbrio, no entanto, é construído lentamente e por isso a fase pode parecer tão instável. É importante ressaltar que nem todos os adolescentes passam pelas mesmas experiências da mesma forma. Diferenças genéticas, contextos familiares e influências culturais desempenham papéis significativos no grau de sensibilidade e nas reações emocionais de cada indivíduo. Com o avanço da idade, o cérebro vai ganhando maior estabilidade. As áreas de controle cognitivo amadurecem, permitindo que as emoções deixem de ser tão dominantes e que as decisões sejam tomadas de forma mais ponderada. É por isso que muitos adultos olham para trás e não se reconhecem em certas atitudes do passado. O que antes parecia fundamental pode se tornar na memória um gesto impulsivo ou até incompreensível. Essa transformação mostra que a adolescência não deve ser vista apenas como um período de desequilíbrio. É também uma etapa fundamental para o desenvolvimento da identidade, para a experimentação e para a construção da maturidade. Pais e educadores têm o desafio de compreender que o comportamento adolescente não é capricho ou má vontade. Trata-se de um reflexo de mudanças neurobiológicas e sociais profundas. Esse entendimento abre espaço para atitudes de empatia e acolhimento. Ao invés de apenas criticar impulsos, é mais produtivo orientar, mostrar caminhos e oferecer suporte emocional e social. A adolescência, em sua essência, é um tempo de aprendizado. Cada escolha, mesmo aquelas que parecem equivocadas, contribui para a formação da identidade adulta. O jovem precisa errar, experimentar e refletir para se tornar alguém mais consciente e preparado para o futuro. A neurociência, ao desvendar os mecanismos que regem esse período, convida a sociedade a olhar para os adolescentes de forma mais compreensiva. Entender que o cérebro ainda está em desenvolvimento ajuda a reduzir julgamentos e a criar estratégias de apoio mais eficazes. A adolescência é, portanto, um campo de contradições. É uma fase em que a busca pela liberdade convive com a necessidade de aceitação, em que a coragem se mistura com a insegurança e em que os erros se transformam em lições. A montanha-russa emocional não é um acidente de percurso, mas uma parte essencial do processo.
Sem ela, talvez o indivíduo não adquirisse a experiência, a resiliência e a identidade necessárias para enfrentar a vida adulta. Quando se reconhece isso, a adolescência deixa de ser apenas uma fase difícil e passa a ser compreendida como um ciclo vital de crescimento e transformação. É nesse turbilhão de emoções e experiências que nasce o adulto do futuro,